Agora, esse fim de semana, eu dei um workshop e como era de 2 dias seguidos, sugeri às pessoas que, enfim, de um dia para o outro, tentassem coletar uma situação qualquer em que conseguissem ver um jogo inteiro que tivesse acontecido. E aí, enfim, no dia seguinte perguntei se tinham percebido qualquer coisa, etc. E a princípio acharam que não. Né? E foi muito curioso, porque aconteceu um acidente, ou seja, estavam todas as pessoas chegando ainda para o workshop, chegando em momentos variados. Então, eu fiz essa pergunta justamente para as pessoas contarem coisas enquanto outras iam chegando, etc. E, portanto, era um momento em que estavam mesmo sempre a tocar. E nessa situação de várias pessoas tocando, eu ia lá, abria a porta, etc., do estúdio. De repente toca alguém, mas toca um pouco diferente já. Toca assim, muito insistentemente. Assim, um toque que não era igual ao das outras pessoas que tinham tocado até então. E eu vou atender e tá um senhor, assim, mesmo irado, dizendo: eu tô aqui, eu parei o trânsito da rua toda, é pra você descer já, essa rua não tem onde estacionar, tem que descer já. E eu, isso deve ser comigo. Mas o senhor está à espera de quem? Quem que o senhor quer que desça? Porque podia ser alguém, sei lá, alguém ligado aos participantes do workshop. Ah, é a Mariana, ora, é a Mariana. E tinha, de fato, uma Mariana no workshop. Eu ainda fiquei assim um tempo, ou seja, nós tivemos ali vários pontos de coincidência, e literalmente de coincidência, ou seja, de incidência simultânea, não é? Que é justamente isso que é um acidente, não é? Ou seja, o interfone tocar, né, naquele exato momento, naquela altura, não é? Naquele espaço-tempo que era o encontro que estava se inaugurando, naquela situação do workshop, é uma coisa que pertencia de um modo justo à situação, porque estava de fato tocando várias vezes o interfone, portanto conseguia se encaixar no jogo que estava sendo jogado, né? Depois, quando o homem ainda fala Mariana, ainda continua a se encaixar, então propaga o acidente, né? Até que se desfaz a coisa e pronto, eu me recordo que existe uma vizinha que tem uma Mariana também ali, portanto era outra pessoa no outro andar com quem ele estava tentando falar e tocou acidentalmente ali, né? E aí a coisa se esclarece, digamos. Esse aqui é o plano em que eu e as pessoas do workshop estão chegando, se instalando, etc., conversando. Então, como foi ontem, reparou em alguma coisa, etc., vários interfones tocando, pessoas subindo. Aqui está o senhor na rua, não é? Vivendo a sua vida, etc. E aí aqui tá Mariana, e interfone tocando naquela hora, né? Só que a Mariana daqui e a Mariana daqui não são a mesma, mas durante um pequeno momento nós ficamos ali naquela dobra de acontecimento, né? Esse é literalmente uma altura que, como vocês dizem aqui, não é? Quando se fala, na altura, ou sei lá, naquela altura, não sei o quê, né? E aquilo remete tanto a um espaço como a um tempo, tanto a um território, né? A uma situação, é mesmo uma situação que envolve um espaço e um tempo, literalmente, um momento na paisagem em que ainda não sabemos, quer dizer, esse pedacinho aqui, essa linha pertence a cá e aqui. E o que acontece, é claro que pode nos fazer viver como aconteceu, não é? Nós tivemos um breve momento em que esses dois acontecimentos se tocaram e depois eu segui nesse plano e o senhor no carro seguiu nesse e nós não nos falamos mais, não é? E portanto isso parou, isso se separou, não é? Ou seja, o que aconteceu foi que depois nós vivemos a nossa vida, portanto essa dobra não prosseguiu. Uma quebra. Exato. Nós nos encontramos, né? E depois cada um foi pro seu mundo. Ele e a Mariana, que ele estava chamando, se resolveram ou não sei, mas deixamos de acompanhar e eu segui com o workshop, etc. Né? O que poderia acontecer é termos a mesma situação, não é? Ou seja, isso de termos a dobra, que é o acidente, só que essa dobra abre como espectro irmos para esse mundo e para esse, mas se pensarmos, abre uma série de mundos possíveis, que é todo o leque que há aqui. Imagina que isso aqui é um livro, não é? Portanto, temos esse ponto de conexão, é um ponto que está tudo, não é? Isso que nós brincamos aqui nas mesas é mais ou menos de provocar esse momento, esse encontro, não é? Provocamos uma oportunidade. Para quê? Para explorar o espectro de outros, né? A massa folhada toda imaginária que há aqui de outras folhas, ou seja, de outros planos de existência, sem ser esse e esse que são os que se encontram. Porque, enfim, sei lá, dito de outro modo,
é algo como eu estou aqui vivendo a minha vida, né? E de repente toca esse interfone, essa pessoa que fala comigo interrompe qualquer coisa aqui. Né? Da perspectiva dessa pessoa é exatamente a mesma coisa que acontece. Né? Ela está vindo aqui e eu é que interrompo. Né? Então existe aqui uma altura em que nós coincidimos. Esse exemplo ou qualquer outro. Né? No caso do trabalho da mediação, várias vezes essa altura uma coisa alargada. É uma situação meio permanente. Em que estamos aqui, em que tem esse mundo que colide com esse, ou seja, sei lá, o mundo da casa com o mundo da escola, e formam ali um entre-mundo que existe, mas não necessariamente é visto como tal, ou é recebido, né? E que às vezes é obliterado justamente pela passagem dessas duas coisas, pelo esse cruzamento, pelo desejo que esse cruzamento seja uma coisa assim simples e rápida e fácil e etc. E não é sempre que se fica, que se tem a paciência de ficar aqui mesmo nesse meio, né? De habitar esse meio, de escutá-lo e tudo mais. Né? Mas isso aqui é isso. Que tanto pode ser um trabalho de explorar o espectro de mundos que há aqui, como pode ser um trabalho de continuar a dobrar, não é? Ou seja, se relacionar com essa relação, depois, que é um pouco aqui nesse jogo a gente estuda isso, né? A gente faz isso bem devagarinho, então a gente faz assim, vai dobrando a relação, vai dobrando, né? E depois a gente vai, se precisar, desdobrando. Né? E também estudamos a coisa de uma maneira assim tão microscópica que vemos mesmo a dobra, essa primeira dobra, como uma coisa grande. Né? Ou seja, estudamos como ir fazendo isso. Né? Fica óbvio, como é uma coisa laboratorial, uma coisa assim, bem mais simples, e aí simples literalmente falando, com menos dobras, né? Porque pli é isso, não é? Assim, tipo, a palavra é a dobra mesmo, né? Então, sem dobra ou com dobra, né? Complexo ou simples, né? É com dobra ou sem dobra. É com muita relação ou com menos relações, ou sem relações, etc. Né? Sendo que várias vezes esse tal território, que a gente aqui, como estuda com lupa, né, consegue ver mesmo a dobrinha exata, né, o ponto da coincidência, quando a gente vai para a vida e etc, e tenta se relacionar com as pessoas, as coisas, a gente já encontra uma coisa meio assim. Eu ia dizer. Não é? E isso que nós aqui vimos com a lupa, na verdade, é essa daqui ou essa daqui, é um ponto qualquer no meio dessa complexidade, ou seja, dessa imensa quantidade de dobras, né, que nós vamos lá cuidar e habitar e etc. Portanto, é muito mais denso e complexo e cheio de camadas e etc. Isso que aqui, na verdade, isso aqui existe aqui dentro. É como se isso daqui fosse um zoom in a essa situação, isso que nós estudamos aqui. Né? Ou seja, fazemos uma primeira posição, né? O que acontece quando fazemos uma primeira posição? Acontece o surgimento da tal interrupção. Fazemos isso da perspectiva só, sei lá, de uma pessoa, não é? Basicamente, não é? Quando a gente fazemos isso aqui na mesa, né? Nós íamos para ali, estávamos vivendo a nossa vida e alguém interrompe porque põe, sei lá, um boneco na mesa, ou uma folha de papel, uma coisa qualquer. Né? E, uau, isso interrompe. Né? Isso não é muito diferente de qualquer outra interrupção que eu sofra na vida. É só mais simples, é isso. Tem menos, né? Não é assim. Eu consigo vê-la como, aconteceu isso. Agora, ok. O que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Eu posso vir para esse plano, eu posso vir para esse plano, eu posso criar mais um plano, eu posso, na verdade, explorar coisa que aqui esse exemplo nem nos permite, porque não tem esse grau de visibilização, não é? Mas imaginem que a fractalidade das coisas envolveria a multiplicação de quantos planos cabem aqui nesse espectro, né? E para cá também, portanto, é um mundo de possíveis. Né? Isso só pode acontecer se eu conseguir ficar nesse lugarzinho aqui um tempo, porque daí sim é que ele vira uma altura. Mas a nossa tentação, é claro, que é completar esse pequeno deslize, né? Ou seja, refazer a linha. Né? E geralmente a gente vai, para refazer essa linha do acidente, vai vir buscar onde a matéria para refazer. Né?
A gente quer pôr isso aqui dentro do buraco, vamos dizer assim, ou seja, todo o nosso estoque de saber, de táticas, de estratégias, de jeitinhos, de cartas na manga, etc. Quando surgem os buracos, vamos lá ver o que eu posso pôr aqui dentro, para seguir adiante. Visto assim, dessa maneira, percebe-se logo o grau da covardia, porque o buraco é muito pequenino e a coisa que nós carregamos é imensa. Não é? Nós sempre vamos saber mais do que aquela coisa que nós ainda nem sabemos o que é. Exato, nem sabemos o que é. Não é? E já estamos resolvendo. Então, essa proposta toda que nós andamos a pesquisar aqui envolve gastar um tempo para isso. Né? E aí é que entra talvez essa figura, né, que estávamos falando, dessa espécie de fantasmagorização do eu, né? Porque essa pessoa que carrega todo esse passado e esse estoque de saber, etc., obviamente que é cada um de nós, porque nós vamos acumulando uma série de coisas. Né? Só que quando esse movimento aqui acontece, isso é interrompido, eu tanto posso fazer essa tentativa de emendar a narrativa, acionando uma das minhas estratégias habituais, como posso aproveitar essa oportunidade. Não sei se está visível, deixa eu ver se consigo fazer uma coisa melhor. Mas temos uma coisa assim. Posso tentar fazer isso, pegar nisso e buscar um estoque qualquer de coisas para preencher isso daqui. E aí volto a ter isso aqui na hora. Mas eu também posso aproveitar a oportunidade que isso aconteceu e permitir que seja o contrário, que seja isso a contaminar o anterior. Portanto, eu faço. O que é isso? Eu estou fractalizando o meu saber. Fractalizando no sentido de rematerializando. Portanto, tudo aquilo que eu sei, é óbvio que eu vou buscar, né? Como a gente disse da outra vez, né? A gente faz o que pode e faz com o que tem. Ninguém consegue fazer sem ser o que pode e sem ser com o que tem. Só que a gente pode trabalhar para essa zona, né? Que justamente é essa zona, ou seja, a zona da nossa bagagem, daquilo que a gente carrega, etc. Né? Seja uma zona que é sensível ao que acontece e, portanto, que se abre ao respiradouro, digamos assim, não é? A cada acontecimento, se reorganiza, e não que tenta se impor como bloco à situação, mas sim que usa das situações para se arejar, vamos dizer assim, né? Portanto, consegue voltar a ser ferramenta, voltar a ser instrumento, matéria, etc. Né? Não é uma solução já feita. Entretanto, é claro que há e muita serventia para todo esse estoque de saber que vamos acumulando. É claro que sim. Né? Tem que ser? Claro que sim. É com ele que vamos fazer, porque ele passa a ser e fica sendo aquilo que nós temos para lidar com seja lá o que for. Mas é completamente diferente se pomos o que temos a serviço da situação ou se pomos a situação a serviço do que temos. Né? Ou seja, se tentamos fazer tudo isso aqui passar por esse buraquinho de agulha do acontecimento, ainda muito frágilzinho, etc. E já resolvi, né? Tudo num instante. Né? É muito diferente a proporção da coisa, ou seja, eu uso esse pequeno buraco que surge aqui de sentido, não é? Essa pequena falha no sentido, porque é justamente isso que acontece literalmente. Eu estava indo aqui naquela direção, já o sentido, tanto na sua dimensão de direção, como na sua dimensão de significado, estavam relativamente claros, quando uma coisa toda está acontecendo, e tem lá um acidente, ou seja, uma falha no sentido, né? Uma coisa qualquer que escapa daquele sentido, tanto em termos de significado como em termos de direção. A nossa tentação é rapidamente salvar aquilo que parece, enfim, falta sentido. O sentido não pode faltar. Então eu vou lá buscar no meu estoque e vou buscar naturalmente de um modo que está e te ponho dentro. E isso quase sempre funciona. Funciona no sentido de que, como estávamos falando, né? É desproporcional a pequena coisa aqui que aparece com o nosso estoque. Quanto mais experientes somos, ainda mais rápido e velozes podemos ser nessa solução de problemas quando recorremos a essas coisas prontas. E quase sempre os acidentes são de uma ordem que é facilmente esmagável por esse nosso saber. Né? Precisa vir realmente um acidente daqueles assim catastróficos
imensos às vezes, para que a gente se disponibilize a isso. A olhar de novo para o que a gente sabe, a descobrir coisas que a gente nem sabia que sabia. Esse jogo de escuta do acontecimento envolve muito mais a nossa ação suficiente, né? É o que estávamos falando agora há pouco, não estavam todas aqui, mas sobre essa questão de a mediação, quando de fato acontece, é quase equivalente à sua desaparição, porque ela se dilui no acontecimento, portanto, ela é absolutamente suficiente, faz um gesto quase meio de acupuntura, não é? Vai naquele ponto, depois naquele ponto, não é uma coisa, não é um grande fazer que ele próprio é protagonista, na verdade ele consegue fazer com que o acontecimento flua. Pode ser isso, mas também pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso. Tem muitos mundos possíveis, tem inclusive aqueles que a gente não consegue visibilizar aqui. Não é? O momento de aparição dessa situação, que ainda não sabe para que lado vai cair, o nosso único trabalho é conseguir parar de novo, né? Reparar. Né? Aquilo que estamos falando em relação ao reparar. Né? Por um lado, tem uma dimensão mais ligada a isso que nós geralmente acionamos como notar com atenção, ou seja, todo um trabalho de prática de atenção, de treino da atenção e de sensibilidade à situação, isso está nele. Mas para isso ser possível, eu primeiro preciso reparar, ou seja, parar de novo lá onde já fui parado, né? Porque aqui eu sou parado, né? Só que aí eu posso vir com isso aqui tudo que eu já sei, plaft, colmatar essa lacuna num instante, já está feito. Né? Ou posso parar de novo, isso começa a se adensar, isso começa a virar uma situação que eu observo, que habito, etc. E tudo aquilo que eu sei, o que eu tenho, né, eu começo a transformar em matéria de ferramenta, ou seja, metonimizar num certo sentido do que eu tenho. Depois a outra pessoa vai trabalhar no mesmo gesto de atenção, mas para se relacionar com essa relação que foi proposta. Ou seja, eu poderia propor aqui, não é? Vir para cá, vir para cá, vir para cá, vir para cá, ou ir para qualquer um desses planos, não é? Virtuais que estão aqui, ou poderia propor uma dobra desse gênero. Né? A próxima pessoa, o trabalho dela é reparar em qual foi a escolha que eu fiz. Né? Se eu propus isso, por exemplo, a próxima pessoa agora tem que trabalhar em atentar a essa situação que surgiu aqui. Né? Que já é mais complexa, tem mais dobras. Né? Não vale a pena que a pessoa, por exemplo, gaste tempo com o passado e fique tentando observar ou propor outra coisa, porque senão ela vai fragmentar, né? A gente vai começar a entrar num jogo dessa ordem, daqueles que se tocam por um instante, mas depois começam a ir cada um para o seu lado, né? Em que a dobra se rasga. Né? Enfim. E, então, digamos que façam isso, encontram o jogo. Uma vez que encontrem o jogo, entram ainda na terceira zona do reparar, tem a ver com a reparação, ou seja, uma relação de modo a ser sustentável vai precisar certamente de um trabalho de reparação constante, não existe, né? A não ser que a gente entre numa zona de ok, agora ela não está funcional, então eu descarto, começa uma nova relação, né? Mas qualquer sustentar de uma relação envolve um ato de reparação e não um ato de descarte agora começa uma nova, né? Então o reparar realmente sintetiza os três gestos que envolvem essa ferramenta, não é? Um parar de novo, primeiro, depois um reparar no sentido de notar, de atenção, para encontrar a relação comum, o jogo comum, e depois um reparar no sentido de reparação constante da relação, de modo a reabilitá-la para o uso sempre, ou seja, aproveitar a sua vitalidade e não desperdiçar ou descartar enquanto ela ainda é vital.